Meu marido secretamente convidou sua irmã para nossa lua de mel, mesmo quando eu recusei, então eu o deixei no aeroporto e fui viajar sozinha. Meu marido Jacob e eu nos casamos há cerca de uma semana e ontem deveríamos partir para nossa lua de mel. No entanto, acabei pegando um voo para outro lugar porque a irmã mais nova dele, Angie, apareceu no aeroporto. Aparentemente, Jacob sabia disso o tempo todo e a havia convidado para ir conosco. Para dar um contexto, a irmã dele passou por um divórcio terrível recentemente e está muito abalada com isso nos últimos meses. Angie e seu ex-marido foram namorados de escola e se casaram assim que puderam. Eles passaram vários anos felizes juntos até que há cerca de um ano, Angie descobriu que ele estava tendo um caso com uma colega de trabalho há meses. Ela tentou salvar o casamento, mesmo após essa descoberta, mas depois de várias sessões de terapia de casal, foi ele que impediu o divórcio, alegando que não conseguia mais continuar. Ela implorou para que ele ficasse, mas ele a deixou e eles se divorciaram. No acordo de divórcio, Angie ficou com a casa, os carros e uma boa quantia em dinheiro, mas nada disso importava para ela, pois queria manter o casamento. Eu achava isso muito triste e sentia pena dela, pois Angie era uma pessoa doce e não merecia passar por isso. Para ser sincera, ninguém merece viver assim e eu vi de perto como ela ficou deprimida nos meses seguintes ao divórcio. Queria ajudar, mas tudo que pude oferecer foram palavras de consolo. Quis envolvê-la no nosso casamento para mantê-la ocupada e distraída, mas Jacob disse que não achava uma boa ideia, pois isso só lembraria do fracasso do próprio casamento e ele tinha razão. Então decidi apenas dar um apoio ocasional. Angie e eu nunca fomos amigas próximas, mas nos dávamos bem. Aliás, eu poderia dizer isso sobre a maioria da família de Jacob. Não era próxima de nenhum deles, mas nunca tive problemas com ninguém. Contudo, um dia após o casamento, minha sogra, Nora, me ligou e disse que queria que eu convidasse Angie para nos acompanhar na lua de mel. Jacob e eu planejamos essa viagem por muito tempo e confesso que estava mais animada para a lua de mel do que para o casamento. Eu amo viajar, assim como Jacob e ambos adoramos montanhas, especialmente. Por isso planejamos uma viagem pelos Alpes. Tiramos cerca de 3 semanas de folga do trabalho e estávamos ansiosos por essa viagem desde que a planejamos. Eu realmente me sentia mal por Angie e estaria disposta a fazer o que fosse para animá-la, exceto por isso. Nora me disse que Angie também adorava viajar e que acreditava que uma viagem com a gente ajudaria a aliviar a dor dela. Porém, Angie não aceitaria ir a menos que eu a convidasse pessoalmente. Nora queria que eu a convidasse, fazendo parecer que eu realmente queria que ela fosse, mas na verdade, eu não queria que ela fosse conosco. Para começar, essa era nossa lua de mel e não acho apropriado que a família acompanhe os recém-casados em sua lua de mel. Além disso, eu estava muito ansiosa por essa viagem, já que as semanas que antecederam o casamento foram muito ocupadas e estressantes para nós dois. Jacob e eu tiramos um tempo de folga especificamente para podermos viajar e passar um tempo de qualidade juntos. Não parecia justo Nora me pedir para desistir de tudo isso pela felicidade de Angie. Com o coração pesado, tive que dizer a Nora que não poderia fazer isso, pois não seria justo para nenhum de nós dois. Eu esperava que ela entendesse que essa era nossa lua de mel e que não queria Angie nos acompanhando. Ela não discutiu comigo naquele momento, mas tentou me convencer de que isso faria um bem enorme para Angie e que eu estaria fazendo um grande favor a todos ao convidá-la. Nora disse que cobriria os custos da viagem de Angie e que eu não precisaria me preocupar com o dinheiro. Tudo o que eu precisava fazer era convidá-la e estar lá para ela. Ela insistiu bastante, mas mesmo assim, mantive minha posição e recusei firmemente, pois não seria justo para nenhum de nós dois. Eu entendia que era difícil para Angie lidar com o divórcio, mas ela não podia simplesmente se juntar a nós e esperar que desistíssemos da nossa lua de mel para animá-la. Além disso, nem era Angie quem estava tentando me convencer a deixá-la ir, Nora acreditava que seria bom para ela viajar conosco. Se Angie tivesse se aproximado de mim, talvez eu até considerasse dizer sim, mas não achei que ela quisesse vir conosco, já que ela nunca disse nada a respeito. Mesmo quando mencionei a lua de mel para ela não mostrou interesse em vir e apenas me desejou uma boa viagem. Depois de alguns minutos de conversa e argumentos, Nora decidiu deixar o assunto de lado e não voltou a mencioná-lo. Após essa conversa, falei com Jacob sobre o que sua mãe havia dito, mas estranhamente, ele não teve nenhuma reação. Ele apenas me perguntou o que eu havia dito a ela e eu respondi que tinha dito não. Ele apenas resmungou e foi isso, sem mais discussões. Pensando bem, eu deveria ter prestado mais atenção nisso, mas na época, estava empolgada demais para começar a arrumar as malas para nossa lua de mel, então não dei muita importância à reação dele. Na semana entre o casamento e a lua de mel, estávamos ocupados no trabalho, tentando finalizar tudo antes de partir, então não tivemos a chance de encontrar ninguém da família dele e ninguém tentou entrar em contato conosco. Jacob e eu falávamos sobre a lua de mel e a viagem ocasionalmente quando estávamos em casa, mas ele não mencionou uma única palavra sobre o que estava planejando até o último minuto. Eu não fazia ideia de que ele havia convidado Angie para ir conosco e só descobri quando estávamos no aeroporto e Angie e Nora apareceram ontem. Jacob e eu saímos cerca de 3 horas antes do nosso voo. No aeroporto, enquanto esperávamos do lado de fora e tirávamos nossas malas dos táxis, de repente notei Angie e Nora se aproximando. Tentei dar o benefício da dúvida a todos os envolvidos, até perceber que Angie estava com suas malas. Nesse momento, soube que ela definitivamente não estava ali apenas para se despedir de nós. Ela gritou a surpresa bem alto e me abraçou quando chegou perto, mas eu ainda estava tentando processar o que estava acontecendo, pois acho que fui muito clara sobre meus sentimentos em relação a isso tanto com Jacob quanto com a mãe dele. No entanto, apesar do que eu tinha dito, lá estava Angie aparentemente pronta para nos acompanhar na lua de mel. Quando Angie percebeu que eu estava confusa e não feliz ao vê-la, seu sorriso desapareceu e ela perguntou se eu não estava contente em vê-la. Eu não sabia o que dizer, então me virei para
para Jacob em busca de uma explicação. Eu queria que ele dissesse que não sabia de nada e que Nora era responsável por aquilo, mas em vez disso, ele me disse que depois que informei sobre a ligação e a conversa que tive com Nora no outro dia, ele não pôde deixar de pensar como seria bom para Angie vir conosco na viagem e se distrair um pouco. A razão pela qual ele não reagiu naquele dia foi porque ele foi pelas minhas costas algumas horas depois e disse a Angie que aparentemente eu era quem tinha sugerido essa ideia e a convidou para vir conosco na viagem para me surpreender, e ele estava certo em uma coisa: eu definitivamente estava surpresa, mas não de um jeito bom. Achei que foi sorrateiro e egoísta da parte dele ir pelas minhas costas para fazer justamente o que eu havia dito que não queria. Gosto da Angie, como disse, ela é uma pessoa muito legal, mas gosto de muitas pessoas. Não vou levar todas elas comigo na minha lua de mel só porque seria um gesto agradável. Não preciso fazer coisas só porque são gentis, especialmente quando se trata de algo tão íntimo e especial quanto uma lua de mel. Depois que Jacob me disse que foi ele quem teve a ideia e convidou Angie para ir conosco, perdi a paciência na frente de Angie e da mãe dele, dizendo que isso era simplesmente inaceitável. Sabia que Angie se sentiria mal com isso, mas naquele momento isso não era o que me preocupava. Disse a ele que ele tinha agido pelas minhas costas e que eu não poderia perdoá-lo por isso, pois mal havia se passado uma semana desde o nosso casamento e ele já estava sendo desonesto comigo. Ele tentou minimizar, dizendo que era algo pequeno e insignificante, mas eu tinha deixado claro que estava muito ansiosa por essa lua de mel que tínhamos planejado há muito tempo. Mesmo no dia em que falei sobre a sugestão de Nora, disse que não gostava da ideia de convidar Angie apenas porque ela estava deprimida. Acredito que fui muito clara sobre meus sentimentos em relação a isso, então para mim isso não era algo pequeno ou insignificante. Senti-me traída e extremamente chateada, mas ele se recusou a ver dessa forma, dizendo que eu estava exagerando. Jacob disse que Angie pagaria suas próprias despesas, ficaria em um quarto separado e só nos acompanharia em algumas atividades, mas isso não era suficiente para mim. No final das contas, ela ainda estaria nos acompanhando na nossa lua de mel e não sei sobre os outros, mas acho isso muito estranho. Se fosse qualquer outra viagem, como um fim de semana normal, não teria problema, mas pedir para minha cunhada vir comigo na minha lua de mel era onde eu traçava o limite. Depois de muita briga e discussão, decidi que já tinha tido o suficiente. Como Jacob se recusava a assumir a responsabilidade e aceitar que tinha feito algo errado, achei que seria melhor viajar sozinha. Já tinha tirado 3 semanas de folga do trabalho e não queria desperdiçar isso. Então terminei a discussão e entrei no aeroporto, dizendo a ele para não me seguir, mas claro, ele me seguiu. No entanto, eu não queria ele por perto naquele momento, então tive que gritar para ele parar de me seguir e dizer que eu não queria ele perto de mim ou então eu realmente iria denunciá-lo por assédio. Isso o impediu de me seguir, mas eu podia ver em seu rosto que ele estava realmente chateado e magoado com o que eu disse. Eu não me importei porque estava muito irritada e só queria ficar longe dele. Então, depois de gritar com ele e vê-lo parar de me seguir, decidi comprar uma passagem e embarcar no próximo voo para Miami. Tive muita sorte, pois não precisei esperar muito e estava no avião antes que Jacob pudesse mudar de ideia sobre me seguir. Quando cheguei a Miami, liguei meu telefone e verifiquei as mensagens. Percebi que minha caixa de entrada estava cheia de mensagens de Angie e Nora. Todos pareciam muito arrependidos pelo que tinha acontecido, mas o único pedido de desculpas que realmente se destacou foi o de Angie. Ela me contou que alguns dias antes, Jacob a visitou e disse que eu tinha sugerido que ela nos acompanhasse na lua de mel. Ela mal podia acreditar e até queria me perguntar se eu realmente estava de acordo com isso, pois não queria ser inconveniente, mas Jacob foi quem disse para ela não me perguntar, porque ele queria que fosse uma surpresa para mim. Ele a convenceu de que essa era minha ideia, mas depois da nossa briga no aeroporto, ficou claro para ela que tudo isso foi planejado por Nora e Jacob. Angie disse que estava arrependida em nome deles, pois o que fizeram foi muito estúpido e ela não me culpava por reagir da maneira que reagi, e se estivesse no meu lugar, provavelmente teria feito o mesmo. Seu pedido de desculpas parecia genuíno e eu disse que tudo bem. Entendi que ela estava passando por um momento muito difícil e que não estava envolvida nisso, então a perdoei, mas com Jacob e Nora, a história era diferente. Jacob pediu desculpas, mas também tentou me fazer parecer a vilã da história e o mesmo se aplicava a Nora. Eles tentaram me convencer de que tinham boas intenções e não achavam que eu ficaria tão chateada com isso. Alegaram que acreditavam que eu eventualmente aceitaria, pois sempre agi como se gostasse de Angie e eu realmente gosto dela, mas como disse, isso não significa que quero ela na minha lua de mel. Se eles não conseguem aceitar isso, não sei o que dizer. Agora sei que não estou errada, mas ainda me sinto um pouco mal e não ajuda que desde que cheguei aqui, tenho brigado sem parar com Jacob. Ele simplesmente não quer aceitar que errou ao agir pelas minhas costas e que isso não foi a coisa certa a fazer. Eu entendo e realmente respeito o fato de ele amar tanto a família e estar disposto a fazer sacrifícios por eles, mas acho extremamente injusto esperar que eu faça os mesmos sacrifícios pela família dele. Além disso, agora eu também sou parte da família dele e ele me deve certas considerações. Sinto que minha felicidade não significa tanto para ele quanto a da família dele, e isso parece uma competição. Se ele realmente valorizasse minha felicidade tanto quanto valoriza a da irmã, talvez ele não tivesse agido pelas minhas costas e feito justamente o que eu pedi para não fazer. Estamos brigando muito, o que é péssimo, pois estamos casados há apenas uma semana e já começamos com o pé esquerdo. Estávamos juntos há quase 7 anos antes disso, e me sinto péssima agora porque algo assim nunca aconteceu antes. Sempre tivemos um relacionamento relativamente normal e claro que como qualquer outro casal, tivemos nossas brigas, mas nunca nessa magnitude. Eu não sei como lidar com isso. Ele insiste que suas intenções foram boas e que eu preciso entender isso. Ele afirma que ter Angie conosco na lua de mel não arruinaria nada para mim, mas significaria muito para ela e talvez até evitasse que ela piorasse no futuro. Eu não consigo explicar para ele que ter Angie na nossa lua de mel realmente arruinaria a experiência para mim sem parecer uma pessoa horrível e a esposa que quer separar o marido da família. Prometo que esse não é o caso. Sei que logicamente não sou a vilã aqui, mas todas as brigas com meu marido me fizeram
fizeram sentir que estou perdendo a cabeça e não tenho ideia de como prosseguir. Me sinto culpada por ter deixado meu marido no aeroporto e cancelado nossa lua de mel quando percebi que ele tinha convidado a irmã para nos acompanhar na viagem. Atualização. Ainda estou em Miami e tenho viajado bastante. É minha primeira vez aqui e muitos de vocês sugeriram alguns lugares para visitar. Tenho seguido essas sugestões para tentar me distrair. Ainda não consegui resolver as coisas com meu marido porque Jacob está sendo muito teimoso. Ele acredita firmemente que ter Angie conosco na lua de mel não faria diferença. Ele está tão convencido disso que precisei ler todos os comentários aqui para perceber que eu não estava enlouquecendo e que ele estava sendo irracional. Não consigo entender por que ele não percebe isso, especialmente quando até Angie reconheceu que seria estranho. Ele tem me mandado mensagens, mas eu desisti de tentar explicar as coisas para ele. Eu estava discutindo com ele há um tempo, mas desperdicei completamente os últimos dias que estive aqui, ficando no meu quarto de hotel e discutindo com ele. Passei tempo suficiente tentando fazê-lo enxergar a realidade, mas não posso ajudá-lo se ele se recusa a reconhecer o óbvio. A pior parte é que não consigo nem aproveitar totalmente, porque no fundo da minha mente, continuo pensando em mim no que vou dizer a ele quando voltar. Não posso evitá-lo para sempre, estamos literalmente casados, então não é como se pudéssemos simplesmente terminar e pronto. Minha existência inteira parece pesada e sinto que tudo está dando errado agora. Conversei com meus pais sobre isso, mas eles também não sabem o que fazer. Eles apenas me aconselharam a fazer o que eu achar certo e disseram que me apoiariam e acho que isso é um pouco útil. Saber que estarão ao meu lado, não importa o que aconteça, mas não consigo evitar sentir que tudo está desmoronando e o fato de que faz menos de um mês desde o nosso casamento torna tudo muito mais difícil de lidar. Sei que é muito fácil para as pessoas me dizerem que isso é um grande sinal de alerta, que devo deixar meu marido, me divorciar e acabar com isso, mas na realidade, não é tão simples e nem estou falando do processo legal do divórcio, mas do impacto emocional e mental que isso causa. Não sei o que vou fazer, para ser honesta. Estou completamente sem direção e nem sei o que esperar. Atualização 2. Voltei de Miami há alguns dias e as coisas não têm sido boas até agora. No dia em que voltei, encontrei a casa vazia porque Jacob não estava aqui. Passei 3 semanas em Miami e depois de 2 semanas e meia, ele parou de me mandar mensagens. Mesmo nas últimas mensagens que ele enviou, ainda insistia que não tinha más intenções e que eu precisava reconsiderar o que estava fazendo. Quando voltei para casa, decidi finalmente responder a ele e disse que estava de volta. Não sabia o que ia acontecer, mas sentia que precisava falar com ele porque pelo menos alguma coisa aconteceria. Não suportava a incerteza de não saber o que o futuro nos reservava e sentia que precisava falar com ele. No dia em que disse que estava de volta, ele me respondeu dizendo que viria no dia seguinte para conversarmos. Achei que era um bom sinal e que finalmente iríamos resolver alguma coisa, mas quando ele veio no dia seguinte, ainda estávamos presos nas mesmas discussões, brigando sobre quem estava exagerando e quem estava errado. Ele continuou dizendo que eu não deveria ter reagido da forma que reagi na frente de Angie e que fiz um grande alarde sem necessidade. Disse que eu deveria ter confiado nele, já que ele nunca faria nada para prejudicar nosso relacionamento. Para ele o fato de eu ser contra algo tão insignificante quanto Angie nos acompanhar na lua de mel, que segundo ele era apenas uma viagem glorificada, mostrava que eu estava sendo sensível demais e que não precisava agir de forma tão exagerada. Achei isso muito injusto. Já tinha dito a ele antes como me sentia sobre Angie nos acompanhar, mas ele simplesmente ignorou. Mais do que Angie estar presente na nossa lua de mel, o que me incomodou foi ele ter agido pelas minhas costas e mentido para mim. Além disso, ele mentiu para Angie dizendo que foi minha ideia convidá-la para nossa lua de mel. Eu adoraria que ela fosse feliz, mas não à custa da minha própria felicidade, e não acho que isso seja egoísta ou cruel, como ele estava tentando fazer parecer. Na verdade, ele é que estava sendo egoísta, porque não se preocupou com os meus sentimentos e só queria parecer o bom moço para a família dele, mas não para mim. Isso me fez sentir como se ele estivesse me dizendo que eu não valia a pena e foi uma sensação horrível. Além disso, ele estava morando em um hotel, dizendo que não tinha saído de lá desde que descobriu que eu tinha viajado sem ele. Disse que depois que eu parei de responder suas mensagens, ele pensou em pedir o divórcio porque achava que eu estava levando as coisas longe demais. Achei essa atitude completamente desnecessária, já que ele é que havia errado. Nós discutimos muito, mas não houve nenhuma melhora na nossa situação. Ele continua dizendo que eu não tenho irmãos, por isso não entendo porque isso é tão importante para ele, e talvez ele esteja certo. Eu nunca vou entender pessoalmente o que é ter um irmão e se importar tanto com ele, mas várias pessoas nos comentários deste post que têm irmãos me disseram que isso foi longe demais. Então, talvez ele esteja errado e só está tentando me manipular para acreditar que eu estou exagerando. Seja como for, não vou cair nessa. Decidi que se ele não se desculpar logo, vou conversar com meu advogado e me preparar para o divórcio. Se ele se desculpar, aí é outra história. Tenho pensado em terapia de casal, mas só se ele me procurar nos próximos dias e pedir desculpas por tudo. No momento, parece muito improvável já que ele e Nora são as únicas pessoas que acham que o que ele fez foi completamente normal e que eu é que estou exagerando sem motivo, mas a pessoa por quem eles estão lutando tanto, está do meu lado nessa história. Ela já entrou em contato comigo várias vezes para me dizer que está tentando explicar tanto para Nora quanto para Jacob que o que eles fizeram foi desleal e simplesmente errado, mas eles nem querem ouvir. Isso só mostra que para eles é mais importante estar certo do que fazer a coisa certa. Não sei mais o que pensar, porque essa situação é simplesmente ridícula. Eu pensava que tinha me casado com um homem sensato e incrível, mas agora não sinto que ele seja a mesma pessoa com quem me casei. Tenho muitos sentimentos conflitantes e falar sobre isso aqui me ajuda a fazer algum sentido, mesmo que só um pouco. Eu só quero uma resolução para isso. Está ficando realmente cansativo e não consigo continuar lidando com esse drama o tempo todo.
Atualização 3. Essa atualização está muito atrasada. Não postei nada aqui nos últimos meses porque estou passando por um divórcio terrível. Decidi dar uma chance e sugeri terapia de casal. Alguns dias depois da minha última atualização aqui, ele expressou que queria trabalhar no nosso casamento e não queria desistir ainda. Jacob disse que não estava pronto para me deixar e queria resolver nossos problemas. Então, depois de muita deliberação, decidimos tentar a terapia de casal, mas não funcionou. Estávamos bem durante as sessões, na presença do nosso terapeuta, mas assim que saíamos, voltávamos a brigar e parecia que estávamos apenas perdendo tempo. Mesmo assim, continuamos com as sessões por quase um mês, até finalmente desistirmos, porque não fazia sentido continuar indo à terapia e resolver tudo lá, mas continuar brigando na vida real. Ele não estava pronto para aceitar que estava sendo excessivamente orientado para a família e esquecendo que eu também sou sua família. Eu não estava disposta a viver uma vida assim, onde sempre viria em segundo lugar. Então, ambos concordamos que seria melhor nos separarmos. Parece fácil, mas foi uma decisão incrivelmente difícil de tomar e ambos estávamos arrasados por perceber que isso não ia dar certo. Entramos com o pedido de divórcio de forma mútua e agora estamos na fase de acerto. Neste momento, nem me importo com o que vou obter do divórcio, só quero que isso acabe para poder seguir em frente com minha vida e fingir que isso nunca aconteceu. Tenho procurado terapia individual para mim mesma, porque é realmente louco que estou lidando aqui e acho que poderia me beneficiar de ajuda para processar tudo o que está acontecendo. Meus pais e meus amigos têm sido incrivelmente solidários e sou muito grata por isso, porque são as únicas pessoas que realmente estão tornando isso mais fácil para mim. Sei que muitas pessoas estão falando sobre mim e como meu casamento acabou em menos de um ano, mas honestamente, não me importo. O que importa são as pessoas que me importam do meu lado e que acham que fiz a coisa certa. Enquanto tiver isso, não estou muito preocupada com o que acontece no futuro. Vou apenas trabalhar e focar em mim mesma agora. Claro, os próximos meses serão dolorosos emocionalmente, mas as pessoas passaram por coisas piores e sobreviveram, e estou esperançosa para o futuro. Muito obrigada por todo o amor e apoio que vocês têm me mostrado. Significa muito para mim.